Voltamos a informar que aqueles que estiverem interessados em participar do WhatsApp do IPCE, o telefone é 997-58-3577. É o telefone do Maurício de Mendonça. Fomos autorizados a divulgar a palestra. Novamente o telefone 997-58-3577. Informamos também que o terceiro simpósio está sendo transmitido pela Rádio Fraternidade, canal 5. radiofraternidade.com.br/canal 5 no Pará. E também a gente está com a transmissão ao vivo na página do IPCE. Para refletir sobre o aspecto religioso e moral do Espiritismo, convidamos o médico e historiador Newton Souza, que recebe agora os nossos aplausos. Newton Souza é historiador e professor da rede particular de ensino. É também dirigente da Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco e atual presidente do Lar Beneficente Cláudio de Assis, que realiza uma obra assistencial de amparo a crianças e adolescentes, associada à Casa de Francisco. Médio ainda na juventude, já recebeu cerca de 3.000 cartas de espíritos que escrevem a seus familiares. Expositor, articulista e escritor espírita, é autor dos livros Filigranas de Luz, Contos do Invisível e Cartas da Imortalidade, que está em sua terceira edição. Divide ainda a autoria do livro Encontro Evangelizador Espírita, uma proposta pedagógica, com a doutora em Educação, Ângela Linhares. Com vocês, Newton Souza. Minhas amigas, meus amigos, é uma satisfação, uma alegria muito grande dividir esse momento com vocês de aprendizado e nos colocando nós, por nossa vez, também como aprendizes dessa doutrina tão vasta. Eu acredito que nós precisaremos de muitas encarnações sucessivas para que pudéssemos apreender todo o conteúdo da doutrina espírita. Existe em nosso movimento uma ilusão, existe em nosso movimento uma presunção, a presunção de que algo sabemos a respeito da doutrina, quando de fato sabemos muito pouco, estudamos muito pouco. Porque o seu nascedouro, nós não podemos evitar de perceber que o seu nascedouro é o ambiente do século XIX, é o ambiente marcado pelo positivismo. O próprio Allan Kardec, na verdade pseudônimo de Denizar Hipólito Leão Rivaio, ele nasceu nesse contexto, ele bebeu nessa fonte, ele foi condicionado por essas forças históricas, educacionais, pedagógicas. E o homem é filho do seu tempo. Nós não podemos negar que ele também sofreu desses condicionamentos históricos, antropológicos, psicossociais daquela época. Desse modo, ele é um pesquisador positivista, sim. Ele é um pesquisador positivista formado em ciências naturais, numa época em que o indivíduo era generalista, diferente de hoje, que você se especializa em determinada área. Com todo respeito àqueles que sejam doutores ou mestres, os doutores e mestres só sabem a especificidade
das suas teses de doutorado ou de mestrado. Nada mais além disso. O que equivale a dizer que ele tem a generalidade de outros aspectos da sua academia, mas ele está limitado pela especificidade da pesquisa que encetou. Por isso eu acredito que ser doutor ou ser mestre não nos habilita a nenhum senso de autoridade maior do ponto de vista acadêmico, para que tenhamos assim a posição de detentores da verdade inquestionável. Pelo contrário, quanto mais entramos em contato com o conhecimento, mais humildes acabamos tendo que ser, porque em verdade sabemos muito pouco a respeito da realidade, a respeito da verdade. Aquele diálogo de Pilatos com Jesus foi profundamente filosófico, em que Pilatos pergunta para Jesus o que era a verdade e Jesus apenas silencia. Jesus silenciou por quê? Porque toda verdade é relativa. Porque toda verdade está condicionada pelo olhar de quem enxerga ou de quem taxa alguma coisa de verdade. Porque toda verdade está maculada pelo olhar do observador. Isso tem sido constatação, inclusive, pelos físicos. Os físicos de hoje constatam que o olhar humano organiza a matéria. A percepção humana organiza a matéria. Enquanto eu não olho para o objeto, ele é onda. Quando eu olho, é que ele passa a ser partícula. Porque na verdade é o nosso olhar que organiza a matéria. O que nos faz pensar num diálogo de André Luiz, na verdade Faustino Sponzel, para muita gente que achou que era Carlos Chagas ou Oswaldo Cruz, Faustino Sponzel usou o pseudônimo André Luiz através de Chico Xavier em 14 obras psicografadas. Ele estava observando o pôr do sol a partir da colônia espiritual Nosso Lar e se emocionou. Quando ele se emocionou, o mentor Clarencio se aproximou dele e disse: cuidado, aqui nós aprendemos a pensar coletivamente, e a sua emoção, embora seja o resultado do encantamento, embora seja o resultado da contemplação da beleza divina, não ajuda na formatação do nosso ambiente. Portanto, controle as suas emoções. Significando dizer que o olhar do pesquisador realmente interfere sobre a matéria, mas como nossa matéria é muito grosseira, a modificação da matéria é mais lenta, é mais refratária, diferentemente dos fluidos, em que o simples pensar no mundo espiritual já projeta holograficamente o que vai dentro da própria alma, o que acabou fazendo com que os autores medievais enxergassem o inferno como um lugar de fogo, enxergassem o inferno ou enxergassem o diabo como um indivíduo de chifre e cauda, um simbolismo não pouco real, levando-se em conta as deformidades perispirituais que hoje temos condições de conhecer através dos relatos e reportagens do além-túmulo. O interessante é perceber que existe na pesquisa espírita um observador e a coisa observada, e que existe uma relação dialética entre ambos, e que essa relação de verdades é provisória. Nesse sentido, o espiritismo, filosoficamente, ele é aristotélico. Aristóteles mandava questionar sobre a certeza da resposta obtida através da questão. A resposta obtida através da questão precisa ser requestionada. O resultado disso precisa ser requestionado. E o resultado disso outro precisa ser requestionado. E assim sucessivamente. Precisamos atinar então que nossa doutrina espírita não é inquestionável, que ela abre espaço para o questionamento constante. E nisso é que está verdadeiramente a sua força, que Allan Kardec deixou muito claro no livro A Gênese, quando disse que o Espiritismo é uma revelação de leis da natureza, e que o Espiritismo não daria a última palavra, e que o Espiritismo, portanto, é dinâmico. Quem não sabe que Allan Kardec errou um comentário a respeito de possessão? Sendo ele filho do positivismo, ele acreditava que dois corpos não podiam ocupar o mesmo espaço.
como acreditava que dois corpos não podiam ocupar o mesmo espaço, não se ligou com relação à possibilidade da interpenetração da matéria. Em determinados casos de obsessão permitem a interpenetração perispiritual dos perispíritos do obsessor com o obsidiado, a ponto do obsessor decalcar a imagem fisiológica do obsidiado. Alguns médiuns videntes já perceberam em obsessões graves que o obsessor tinha a face do obsidiado, de tanta convivência com o obsidiado, de tanto respirar a mesma atmosfera fluídica, ele acabava apresentando uma imagem similar. Gêmeos perispirituais. Já imaginaram isso? Mas na revista espírita, Allan Kardec percebe, a partir da informação dos espíritos, que existe sim a possessão. Se Allan Kardec tivesse vivido mais 10 anos, ele teria reformulado o livro dos espíritos, teria reajustado o comentário que ele fez a essa questão do livro dos espíritos, e teria incluído ainda, no capítulo 23 do livro dos médiuns, um quarto tipo de obsessão, a possessão. Embora ele tenha falado da subjugação física, ele relativizou a subjugação física, de modo que não nos deve estranhar, principalmente a nós espíritas, casos reais e factíveis como o da Emily Rose. São casos reais. Ou o caso de uma menina que vocês devem ter visto no YouTube, que o garoto morreu e passou a ocupar o corpo dela durante um mês. Ela falava com o garoto, aliás, ela não falava. Ela não sabia andar de bicicleta, passou a saber andar de bicicleta. Ela não sabia nadar, passou a saber nadar. Chico Xavier foi questionado sobre esse caso e ele disse: é plenamente possível. E Hermínio Corrêa Miranda, nosso saudoso Hermínio Corrêa Miranda, uma pessoa que vai fazer muita falta em nosso movimento espírita, porque ele produziu sim alguma ciência espírita, principalmente através das mediúnicas. Produziu uma trilogia chamada O Exilado, A Dama da Noite e A Irmã Invisível, obra que deveria ser lida por todos os evocadores de reuniões mediúnicas, porque deixa claro que a pessoa que menos deveria falar numa reunião mediúnica é o evocador, que o evocador é muito mais um perguntador do que um doutrinador. Há um equívoco nas reuniões mediúnicas que precisamos corrigir com uma certa urgência, porque há muita fala do evocador, animiza o trânsito, influencia e impede a elasticidade, a ampliação, a expansibilidade do transe mediúnico através do médium. Vicia os condutos através do médium, aquele falatório, porque superficializa o seu transe. Bom, isso é apenas um introito para a gente perceber como é que esse pesquisador do invisível, como é que esse cientista do invisível, incrível, chamado Allan Kardec, e eu tenho certeza absoluta que os séculos vindouros haverão de reconhecer o seu nome, porque enquanto Colombo descobriu a América, enquanto pesquisadores dos micro-organismos desenvolveram um microscópio para devassar o mundo micro-orgânico, e enquanto Galileu Galilei aperfeiçoou o telescópio para devassar o mundo macroscópico, Allan Kardec descobriu o mundo dos espíritos, esse mundo imponderável, incomensurável. É uma das descobertas mais revolucionárias de todos os tempos, porque essa mera descoberta já modifica todos os paradigmas de nossa vida cotidiana. Saber que sou espírito já modifica moralmente o indivíduo, porque isso desencadeia uma série de outros questionamentos e conclusões a respeito dos propósitos do porquê respiro, do porquê estou aqui e qual o sentido da minha existência sobre a face da terra. Então me perdoem os cientistas inveterados da doutrina espírita, me perdoem os místicos fanáticos da doutrina espírita, me perdoem os filósofos que ficam apenas se demorando em suas cogitações. O espiritismo não é uma coisa só, ou ele é trino ou não é nada. Nem mesmo o triângulo de Emmanuel é um triângulo de pé, só está de pé no papel porque o papel tem essa dimensão. O triângulo de Emmanuel é horizontal. Ninguém colocou ali a religião assim
acima da ciência e da filosofia, não. Na doutrina espírita, religião tem o mesmo patamar da ciência e da filosofia. Por isso o triângulo de Emmanuel é um triângulo deitado. Está deitado no papel. Ninguém percebeu. Começaram a colocar que a religião é o cume, é o ponto culminante. Não. Einstein dizia que um pouco de ciência me aproxima de Deus. Por que um cientista como Einstein teria dito isso? Ou porque teria dito, a ciência sem a religião é paralítica? Porque a ciência só pesquisa o mistério, porque a ciência só devassa o sobrenatural, porque existe a ideia do sobrenatural, e a ciência devassa até para questionar, até para detonar, até para se opor, e por isso caminha a ciência. Então a ciência sem a religião é paralítica, mas a religião sem a ciência é cega. E qual o propósito de um evento como esse? Apresentar que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto. Não poderia começar de maneira tão feliz. Por isso eu parabenizei a todos os nossos irmãos que fazem esse instituto, necessário e imprescindível em nosso movimento. E rogo a Deus que ele cresça, e rogo a Deus que ele se aprofunde e toque muitos corações. Mas quero dizer para vocês que não fiquem muito ansiosos, levantando bandeira, porque eu quero afirmar para vocês que se tem um perfil em nosso meio espírita difícil de encontrar é de cientista. Eu mesmo me decepcionei várias vezes. Coloquei um médico para pesquisar, um médico curador que eu tenho no lado de Clara. Ele é um médico poliglota, ele fala árabe, ele fala inglês da Inglaterra, ele fala inglês norte-americano, ele já falou grego, ele já falou italiano, ele já falou espanhol. E a sala hermeticamente fechada, quando o sol se pôs, ele se agachou que nem um muçulmano. E a gente tinha um quadro simbólico, que era Jesus, é um quadro artístico, é uma criança nos braços de uma mãe, e Jesus impondo as mãos. Sabe o que ele fez? Incorporado, bateu ali, olhou para mim e fez assim. Porque muçulmano não aceita imagem. E ele está certo. Nem a doutrina. E essa é a religião séria. Não tem exterioridade. Mas vamos lá, começar a minha parte, já que eu me meti em todas as outras para fazer conexões. A Clícia preocupada se eu ia chegar na hora. Cheguei na hora. Me dá o direito de não terminar na hora. Vamos analisar etimologicamente a palavra latina religare. Religare quer dizer religar a criatura ao Criador. Religar. Eu queria fazer uma pergunta a vocês. O que está desligado de Deus? Um dos grandes dilemas dos cientistas, que pelo menos pensam na possível, desculpe a redundância ou o pleonasmo, que pelo menos pensam na possível e remota possibilidade do pressuposto da existência de Deus, sabe o que eles dizem? É impossível que algo exista e tenha criado algo, estando neste algo e fora dele ao mesmo tempo. Porque na verdade, filosoficamente, Deus permeia, mas está fora. Porque se ele não estiver fora, ele estará sujeito às alterações da sua criação. E a gente aprendeu filosoficamente, a gente está falando de filosofia espiritualista, dentro da qual está enquadrada o espiritismo. Vocês abrirem o livro dos Espíritos, está lá, filosofia espiritualista. O espiritismo é um capítulo da filosofia espiritualista, porque espiritualista é todo aquele que acredita em algo além da matéria. Então, está lá que Deus é imutável. Se ele não for imutável, ele não é Deus. É um paradigma filosófico. Se ele se mutabilizar, ele perde o estatuto divino.
ele não pode se mutabilizar. Então ele não pode ser matéria. Questão 76 do Livro dos Espíritos. Que são os espíritos, com E maiúsculo? São os seres da criação. Mais adiante, podemos dizer que os espíritos são imateriais? Resposta dos espíritos: imateriais não é o termo, incorpóreos seria mais apropriado. Perceberam? Nós não somos imateriais. A Newton, a centelha, a chama, a consciência, ainda tem matéria. A única coisa, pressupostamente, filosoficamente, que não tem matéria no universo é Deus. Deus não tem matéria. É desse Deus que nós estamos falando. Você pode ler o Salmo, está lá: Senhor, descei aí os vossos ouvidos ao meu clamor. Antropomorfização de Deus. Mas é interessante você perceber que o judaísmo, nesse sentido, se desviou da premissa fundamental, filosófica e profunda, por causa da própria inferioridade intelectual e evolutiva daqueles homens. Se você observar, o conceito primordial e primacial de Deus no judaísmo é: eu sou aquele que sou. O significado da palavra Javé, ou Yahvé: eu sou aquele que sou. Definiu-se, se indefiniu. O que lembra Antero de Quental através das mãos abençoadas de Chico Xavier: o incognoscível. Deus é o incognoscível. E o que é incognoscível? Se eu falar, eu falarei muito pouco do que é Deus. Se eu me calar, eu falarei muito a respeito dele. O que é a verdade? Perguntou Pilatos a Jesus. E Jesus silenciou. Porque qualquer palavra que eu possa usar, ou melhor, a didática que eu tenha para definir Deus, eu me distancio dele. E Rubem Alves foi muito feliz quando disse uma coisa: Deus é um pássaro e as religiões são as gaiolas. Vou repetir, para que nós espíritas tenhamos consciência disso. Padres, freiras, protestantes, reencarnados, hoje com crachá de espírita, para que nós tomemos consciência: Deus é um pássaro. Não existe simbologia melhor do que dizer que a natureza do pássaro é o voo. A natureza do pássaro é a liberdade. Mas como é que eu posso compreender que Deus é pássaro se eu quero aprisioná-lo nas minhas cogitações, nas minhas cognições? Eu que sou tão limitado, como é que eu posso apreender e prender Deus em algum conceito? Vai ser dialeticamente um conjunto de tentativas, de quedas e acertos, no sentido de dizer o que é Deus. Então me perdoem, meus irmãos, mas o Espiritismo não é uma religião. Onde eu for, eu vou dizer isso. Já vi companheiros se ressentirem com isso. Não é, não é, não é. Kardec disse que não é. Porque parte do pressuposto da própria palavra. Religar. Religar o quê? Já começou errado. Eu nunca me desliguei de Deus. Ninguém está desligado de Deus. Ninguém. Nós sofremos a ilusão da ruptura. Eric Fromm falava que a criança, quando sai do ventre da mãe, ela sofre. Ela sofre o senso da ruptura. Se você juntar com Freud, você vai dizer que nós sofremos o complexo de Édipo, ou complexo de Eletra, ou chame do que você quiser, ou complexo de Édipo invertido na mulher, querendo voltar para o ventre.
direcionamento afetivo aos objetos de desejo, na linguagem de Freud. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a criança tem uma ilusão de ruptura, e o ser criado por Deus tem a ilusão de ruptura. A parábola do filho pródigo fala profundamente disso. Voltar para casa é voltar para a fonte, para a nossa essencialidade primeira, para o nosso momento primeiro. E nós estamos ligados a essa ilusão, tão ligados a essa ilusão que até a nossa linguística, ou a filologia de nossa palavra, ou a antropologia de nossa palavra, criou essa palavra equivocada, chamada religião. Ela é em si um equívoco. E aí, eu quero falar da institucionalização. Já perceberam os descaminhos que nós podemos produzir em nosso movimento espírita, que já existem? Eles já existem. Toda institucionalização assassina as mensagens espirituais. Nesta casa mesmo aqui, nesta sede mesmo, nós tivemos a oportunidade de falar de Jesus e a agonia das religiões, no seminário que nós temos, em prol da fé, em prol do lar de Clara. E nós dizíamos, inspirados pela irmã Rosália Nancy, que o nosso interesse era buscar o Evangelho dos lábios de Jesus. Não que o que está escrito não vai me ajudar muito. Então a gente está realmente envolvido numa utopia de tentar escutar como seria o Evangelho dos lábios de Jesus. Qual seria o Evangelho dos lábios de Jesus? Porque quando a gente fala de religião, a gente pensa logo no Evangelho, já que a gente é ocidental cristão. Se você fosse oriental, você ia pensar no Bhagavad Gita, você ia pensar nas sutras, nos Vedas, nos Upanishads, tanta coisa que a gente desconhece. Mas nós estamos arrimados por Gandhi, que diz o seguinte: se queimassem todos os livros sagrados da humanidade e sobrasse só o Sermão do Monte, nada se teria perdido. Por quê? Porque quando Jesus veio falar o seu Evangelho, ele veio falar das leis da natureza. Ele veio falar do livro do universo. Ele vai falar do livro divino. O que ele desata e debulha através de seus lábios não está condicionado pelo tempo. A sua mensagem é universal, cabe em qualquer cultura, cabe em qualquer povo. Qualquer jurista pode encontrar na mensagem de Jesus ilações de natureza jurídica e artigos pétreos para se viver bem no mundo, se conviver bem no mundo, se estabelecer a paz no mundo, porque são princípios universais, pétreos, inamovíveis. Isso quer dizer que a mensagem do Cristo não é a mensagem do judeu para o judeu, nem para o espírita, nem para o evangélico, nem para o shintoísta. É para o mundo, é para a humanidade, é para a alma. Jesus pregou para o psiquismo do indivíduo. Jesus pregou para o self do ser. Jesus pregou para o ânima. Ele pregou para a essência do que somos. Ele não estava falando de homens e mulheres, ele não estava falando de adultos e crianças, ele não estava falando de corpos, ele estava falando de almas, seres espirituais que estavam sobre a face da terra. Por isso a mensagem é universal. Então eu reputo o seguinte: todo aquele que transformar a mensagem de Jesus em muralha divisora entre seres humanos, essa religião não é de Deus. Agora sou eu que abraço. Não vem de Deus, não é de Deus toda religião que cria o sectarismo, a intolerância, o fanatismo. Não é de Deus, porque cria muralhas e impede o entrelaçamento, o congraçamento do rebanho. Então a cultura que Jesus veio estabelecer é uma cultura universal. E digo mais, ela cabe para a Terra, ela cabe para Mercúrio, ela cabe para Júpiter, ela cabe para a Via Láctea, ela cabe para o planeta X que você encontrar lá fora. Ela cabe para qualquer comunidade espiritual que exista no universo.
Isso é verdade. Porque verdade é o que é imutável, assim como Deus é imutável. Verdade, do ponto de vista filosófico, é aquilo que não tem mutabilidade. Você pode questionar, requestionar, questionar, requestionar, requestionar, e ela está incólume, intacta, inamovível. Ela não se altera, porque ela cabe para todos os recipientes, ela cabe para todas as cores, todas as culturas, ela cabe para todas as gentes, ela cabe para todos os construtos sociológicos, antropológicos, ela cabe para qualquer época, ela cabe para qualquer geografia. É isso, meu Deus, que o Espiritismo segue. Por isso chame de sociedade. A palavra mais simpática que eu acho é a palavra casa espírita. Eu adoro ouvir a palavra. É porque a nossa casa é espírita. Porque a palavra casa passa a ideia da condição comum que se exerce ali. É uma casa. Casa lembra cozinha. Conversa boa, não é não? De cozinha. Cafézinho com pão. Batata doce. Aquela bolachinha creme crack que a gente passava na manteiga, não precisava nem de faca. Passa logo a própria bolacha na manteiga. Você passa assim, quando passa na outra assim, sem preço, chega a sair pelo buraquinho. Tu é doido, o cara é tão pirambeiro que ele tá mole. Não é prazeroso? Pois é, as nossas casas espíritas deveriam ser um lugar de prazer, de convivência prazerosa, de bate-papo, de conversa, de troca de ideia, de informalidade, de ausência completa de ritualística. Apaga a luz que vai fazer a prece. Acende a luz porque deixou de fazer a prece. Não tem que cantar 3 músicas antes. Nós não queremos fazer 3 músicas antes. É uma briga medonha nesse lado de claro. Não vai ter evangelho hoje. Não vai ter. Mas não vai ter evangelho hoje. Aí uns 5 me abordam via WhatsApp no privado. Não vai ter. Mas por que não vai ter? Eu disse, porque na palestra tem muito evangelho. Na palestra tem muito evangelho. Me coloque para falar de ciência espírita que tem evangelho. Me coloque para falar de filosofia espírita que tem ciência. Me coloque para falar de ciência espírita que tem evangelho e evangelho que tem ciência. O evangelho do espiritismo é cheio de ciência. Ninguém notou. Aí o pessoal vai fazer palestra que nem faz catequese. Me perdoe a expressão, eu não estou querendo aqui usar nenhum termo pejorativo em relação à nossa querida mãe, berço, igreja católica, que nós espíritas aprendemos a respeitar, porque também são escolas, são estágios, são rios que levam ao oceano de Deus, todas elas respeitáveis, são escolas adequadas às mentalidades que as seguem, às mentalidades que se congregam nelas. Nós não temos nada que querer. Vem para cá, vem aqui, olha, eu quero te salvar do umbral, vamos, venha para cá. Não, espírita que faz isso está muito equivocado. Nós não somos detentores da verdade. Agora uma coisa eu quero dizer: reencarnar, você vai reencarnar. Isso aí me desculpe. Outro dia eu disse para um amigo assim: você sabe que o espiritismo é a verdade? Ele olhou para mim e disse assim: que presunção a sua, como é que você diz um negócio desse? Eu disse: meu amigo, você vai reencarnar? Vai reencarnar? Vai. Ele disse: vou. Deus existe? Existe. Você acredita em lei de progresso? O mundo está meio assim, mas está protegido. Existe lei de causa e efeito? De planta você colhe? Existe. Me diga outra coisa. Você acha que existe uma lei de adoração? Você acha que a liberdade é uma lei da natureza? Você acha que a lei de sociedade é uma lei da natureza? Você acha que o amor é uma lei divina? E ele foi dizendo: Eu disse: então é a verdade. Porque é imutável. A base da doutrina espírita não é Kardec. A base da doutrina espírita não são os espíritos. Nem todo espírito é espírita. A base da doutrina espírita não é a mediunidade. Não é a fenomenologia mediúnica. A base da doutrina espírita são as leis da natureza. A base da mensagem do Evangelho de Jesus são as leis da natureza. Deu para entender? Onde é que a gente está ancorado? Do ponto de vista religioso, Kardec ancorou
ele ancorou nesse autor aqui. Não sei se vocês conhecem ele. Em Henri Bergson, a doutrina espírita. Henri Bergson, ele caracterizava as religiões como religiões estáticas e religiões dinâmicas. Ele dizia: as estáticas são aquelas que se dogmatizam, se fixam num tempo. Se você entrar por elas, você entrou no portal do tempo. E você entrou no passado. Elas estão tão arraigadas e tão estáticas na sua estrutura, que elas não avançam com a ciência. Elas não dialogam com outras ciências. Elas não têm interdisciplinaridade. Já as religiões dinâmicas são aquelas que dialogam com as descobertas científicas, dialogam com outras ciências, dialogam com outras realidades. Então, religiões estáticas, eu gosto da palavra, uma palavra melhor, estagnadas. É melhor, porque a água parada fica podre. Estagnadas, elas pararam no tempo e no espaço, elas não avançam. São museus fixados do tempo. Tem teia de aranha. Bom, eu não quero denominar que religiões são essas, mas eu quero dizer que elas existem. Se o Espiritismo não alimentar a ciência, se institutos como esse não existirem, nós espíritas estamos perdidos. E o Espiritismo também. Porque o que move a doutrina e tira dessa condição estática é a ciência. Mas você não dialoga com os espíritos, você só quer doutrinar. Você só quer ajudar o irmãozinho, com todo respeito. Você já me conhece, sabe que eu sou contundente, né, nas colocações. E sincero. É preferível ser sincero. Eu estou dizendo para vocês que enquanto a gente fizer nossas mediúnicas desse jeito que a gente está fazendo, não vai ter ciência espírita. Ah, mas isso é coisa da época de Kardec. Me poupe. Você pega um cara que é formado em ciências naturais, um cara que entende de magnetismo, um indivíduo que falava 6 idiomas. Você pega um indivíduo extremamente preparado, que o Espírito de Verdade escolheu. Ainda assim ele diz assim: se eu não quiser, os Espíritos disseram, a gente arranja outro. Você pega um indivíduo extremamente bem aparelhado e você não tem um mínimo de respaldo, você não tem a mesma condição intelectual dele, você não tem o mesmo preparo que ele, você quer questionar isso, vai estudar primeiro. Me desculpe, você não tem sequer o direito de questionar isso. Você precisaria pegar a doutrina espírita e estudar os 12 anos e meio que Kardec estudou. E ainda assim ele estudou e tinha mais perguntas. E a gente que nem pergunta faz. É a maior dificuldade. Todos sabem no lado de Clara qual é a pergunta que a gente faz hoje. É eu que faço para vocês, eu mesmo fico. Porque nós fomos condicionados a respostas. Nós perdemos o dom de perguntar. A criatura socrática que existe em nós. E o livro dos Espíritos é uma obra socrática. Pergunta, resposta. Pergunta, resposta. Pergunta, resposta. Mas não estou satisfeito com a resposta. Pergunta de novo. E aprofunda de novo. E Kardec doido para saber como era a origem dos Espíritos. Qual era o mecanismo da criação dos Espíritos. E os Espíritos tiveram que chegar no ponto de dizer: não adianta, não avança. Você vai se perder. Para vocês terem uma ideia de como Kardec ia questionando e questionando e questionando. Parece que no movimento espírita, parece que em algumas casas, se você questionar, você já é um problemático. Você é um obsidiado. Só trocou as palavras, né? Porque no passado era endemoniado. Queima, bota na fogueira, que é herege. Vocês perceberam? Nós reencarnamos, mas não renascemos. Precisamos renascer. Renascer é se livrar do homem velho
e da mulher velha do passado reencarnatório, que condiciona o nosso comportamento mental em relação à doutrina espírita. Eu vou dizer para vocês, ser espírita não é qualquer coisa não. Eu vou dizer para vocês, não é fácil ser espírita. Eu vou dizer para vocês, é muito difícil ser espírita verdadeiramente. Eu não estou falando de moral não, gente, que moral aqui não tem nem que patrulhar a vida de ninguém não. Eu estou falando é do aspecto estrutural. Nem no aspecto estrutural a gente é pouco competente para ser espírita. A gente só vai ter que avançar muito para poder ser espírita, propriamente dito. Eu estou falando do ponto de vista estrutural. Eu não estou falando de moral. Porque, primeiro, existe que o indivíduo seja um estudioso. Mas não é um estudioso de fim de semana, não. Não é um estudioso de estudo do dia da quarta-feira, não. Não é um estudioso que houve um sorteio, eu vou ter que apresentar o tema hoje. É um estudioso diário, todo dia, com tempo, horário, definido. Para isso, é fácil ser espírita? Não é fácil ser espírita. Então o espiritismo é uma religião dinâmica e Kardec deixou uma senha para isso. Ele deixou uma segurança para nós. As pessoas não perceberam. Se estuda o livro dos espíritos, quando muito, e a casa inteira gira em torno do Evangelho sobre o Espiritismo. Evangelho sobre o Espiritismo. Evangelho sobre o Espiritismo. Se pelo menos a pessoa tivesse se libertado daquele Jesus do passado, aquele Jesus crucificado, aquele Jesus sofrido, aquele Jesus maculado por mil cogitações teológicas equivocadas, obscurantistas, se pelo menos a gente tivesse liberto desse condicionamento, vá lá, essa palestra ia ser muito boa, seria maravilhosa, mas o problema é que ela vem toda viciada, quando não vem salpicada de autoajuda barata, de psicologismo que não tem base psicológica nenhuma. Me desculpem, mas se a gente está avaliando o aspecto religioso, a gente tem que comunicar isso, dialogar isso com a nossa praxis. Não há como eu falar aqui teoreticamente, por mais antipático que eu pareça nesse momento, mas a gente precisa ser sincero, olhar com carinho e dizer: nós reproduzimos o passado, nós igrejeirificamos as nossas casas espíritas, nós mistificamos as nossas atividades. Nós precisamos denunciar isso para ver se a gente se sacode, sai dessa condição. O Evangelho segundo o Espiritismo sozinho não vai ensinar a doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo sozinho nem vai modificar a criatura humana. Ele perde força se ele não tem o livro dos Espíritos, se ele não tem a Gênese, se ele não tem o céu e o inferno, se ele não tem o livro dos velhos. O Evangelho segundo o Espiritismo sozinho simplesmente é insuficiente para produzir a transformação moral que os espíritas dizem que querem produzir em suas próprias vidas. É por isso que nós vemos 20 anos de doutrina espírita, o indivíduo é a mesma criatura humana. Porque uma coisa é a conclusão de natureza científica impactante de um fenômeno que você constata como verdadeiro. E aí você percebe que realmente aquilo ali é seu pai. Ele era fumante, cara. E no mundo espiritual ele tem um câncer no perispírito. Tu que é fumante na terra, tu vai olhar para aquilo ali, aquela conclusão. Tu constata que é teu pai, porque isso é uma constatação de natureza científica, e tu simplesmente diz assim: rapaz, eu não vou fumar mais não. A modificação moral, ela vem a reboque das conclusões de natureza científica. Sem as conclusões de natureza científica, a religião perde força. O aspecto moral da doutrina espírita, o moralizante da doutrina espírita, espiritualizante, melhor dizendo, da doutrina espírita, perde força por causa dos elementos conclusivos da ciência espírita. Precisamos introduzir uma cultura de estudo nas nossas casas espíritas, transformá-las todas em sociedades de estudos das casas espíritas e não templos de culto. Ninguém vai esquecer aqui de Jesus, mas a gente não fala só de Jesus. A gente fala de inúmeros luminares que visitaram a Terra. E a gente faz um diálogo antropológico entre todas essas referências filosóficas para perceber a universalidade desses ensinos espirituais provenientes de uma única fonte, que é Deus. Então nós precisamos modificar a nossa visão a respeito da institucionalização das coisas. Quando a gente institui, a gente cria uma hierarquia. Aí você diz assim: não, mas não tem hierarquia no Espiritismo. Não deve ter. Mas o problema é que
você transformou o presidente da casa espírita numa autoridade. A autoridade dele tem que ser doutrinária e moral. A estrutura administrativa de uma casa espírita, embora tenha presidente, ela tem que ter uma estrutura flexível. Ela tem que ter uma estrutura dialogada. Ela tem que ter uma estrutura participativa. Você quer avaliar se você é bom líder? Falte. Falte. Experimente faltar. Se você faltou e as coisas funcionaram, parabéns para você. Você é um bom líder. Mas se você faltou e as coisas se desgovernaram, você é um mau líder. Sinal que não há autonomia, sinal que não há delegação, sinal que a estrutura está centralizada. Porque o homem velho que teve poder em obrigação, hoje é uma pessoa frustrada em outras áreas da vida, inclusive profissional, e vai ser muitas vezes um dirigente de alguma coisa para se sentir alguma coisa. Quantas vaidades e feiras de vaidades nós não já vimos no comportamento geral, moral, isso também é religião, dentro da doutrina espírita. Feira de vaidades, disputa de cargo, disputa de espaço, disputa de opinião. Isso denuncia o homem velho que ainda existe e, sobretudo, a incompreensão do aspecto tríplice da doutrina espírita. Não é fácil. Na casa de Francisco, eu estou na 4ª versão que estou tentando com um grupo de pesquisa. Dessa vez é que eu tomei gosto e eu acho que vai dar certo. Mas eu digo para vocês com toda sinceridade: obsessores não querem grupo de pesquisa na casa espírita. Não querem, saber por quê? Porque eles querem a fé rasa. A fé rasa afasta qualquer um da casa espírita. Quando alguém vem se afastar da casa espírita para mim, eu digo: vai com Deus. Eu não discuto. Mas você não vai falar nada, não vou falar nada. Se foi, é porque não entendeu. Se não está bom aqui, procura outro lugar. A gente não é obrigado a ficar onde a gente não se sente bem. Ah, porque eu me decepcionei com fulano. Eu disse: pois bem, continue seguindo homens. É porque o ciclano fez isso. Muito bem. Suas raízes estão fincadas aonde? Na transitoriedade da criatura humana? Ou nas causas maiores e mais profundas, que são divinas? Se você se afastou, me desculpe. Você não tem ideais. Você é uma pessoa vazia. Você é um ser humano que precisa ainda se questionar a quem você serve. Porque a Deus é que você não serve. Você ainda serve aos homens. Você ainda serve aos homens e ainda serve a sua vaidade. Você serve aos homens e ainda serve o seu senso de vitimização. Você serve aos... Então, a religião espírita, no sentido lato sensu, conforme Allan Kardec, discurso aos mortos, na Revista Espírita de 1868. No Dia dos Mortos, ele fez um discurso aos membros da Sociedade Espírita. Ele brotou. Ele reproduziu isso em Paris. E ele disse: por que não dissemos que o Espiritismo é uma religião? Porque esta palavra está degenerada pelo tempo. E a palavra religião sempre associa o indivíduo à ideia de hierarquia, coisa que o Espiritismo não tem. Culto exterior, coisa que o Espiritismo não tem. Aparatos, coisa que o Espiritismo não tem. Porque o Espiritismo é uma religião espiritual intimista. Por isso não me casa. Por isso que não tem que ter altar. Se tiver um tablado desse aqui, que seja para enxergar um indivíduo de 1,67 m. Mas o fato é que, na verdade, isso aqui não é um altar. Eu não posso transformar isso aqui num altar. Eu não posso transformar a tribuna num repositório dos donos da verdade. A estrutura ideal, pedagógica da doutrina espírita não é nem essa aqui de palestra. É a de estudo em grupo. Porque ela é horizontal, ela é igualitária, ela tem isogoria. Isogoria grega. Isogoria grega é o senso de direito à palavra destinado a todos. É o senso de questionamento e de debate. Quando a gente verticaliza as coisas, até nos modelos da logística de nossas casas,
algumas vezes necessária assim, a gente cria outras dimensões logísticas de compreensão interna, de senso de autoridade, coisa que o Espiritismo não tem. Então Kardec diz o seguinte: o Espiritismo é uma religião no sentido lato sensu, ele quer dizer no sentido filosófico profundo, no sentido de culto a Deus. Você só vai entender o que é a doutrina espírita quando você não precisar mais de casa espírita. Pareceu estranho, não foi para vocês? No dia que você não precisar mais de casa espírita para viver a doutrina espírita, você... Por que Jesus diria isso? Ele teria razão para dizer isso? Me digam, senhores, ele teria razão para dizer isso? O que é que os cristãos fizeram ao longo do tempo? Já viram as cruzadas? O que é que os cristãos fanáticos fizeram no século VI com a Biblioteca de Alexandria? Queimaram, acabaram com o conhecimento humano. Ainda bem que sobrou alguma coisa. O que a gente sabe hoje nas escolas não é um terço do que foi queimado. O que é que os cristãos fizeram ao longo da história? Deus meu, não chama o espiritismo de religião, pelo amor de Deus. É vergonhoso. Na hora que você faz isso, sabe o que você acabou de fazer? Misturou o espiritismo. Me desculpe, eu não quero misturar o espiritismo com isso. Me desculpem, a religião tem produzido fanatismo, a religião tem produzido terrorismo, a religião tem produzido degolar de cabeça na Etiópia. A religião tem produzido essa condição que faz com que os nossos jovens não queiram saber nem de Deus. Eles são assim porque foram antigos religiosos, decepcionados com a religião em outras encarnações, e os pais ficam aturdidos na casa espírita, dizendo: ah, meu filho não quer vir para a casa espírita. Vai fazer uma palestra sobre ciência para eles, para perceber se ele não morre. Crie estudos de astronomia, crie estudos na área científica, coisa que o espiritismo tem respaldo de sobra para fazer. Tem tematização de sobra. O espiritismo dialoga com todas as ciências, pode botar até a matemática. Você pode colocar a engenharia, engenharia espiritual. Você pode colocar a psicologia, a antropologia. O espiritismo dialoga com todas as ciências. O que a gente fez? Colocou o espiritismo dentro da casa espírita, restringiu o espiritismo dentro da casa espírita, e o espiritismo devia estar na faculdade, devia estar na universidade, devia estar no centro de pesquisa. Por isso que o meu sonho é fazer o caminho inverso. Eu vou criar a Universidade do Espírito. E eu vou fazer o espiritismo dialogar com todas as ciências. Cada sala de aula vai ter 2 professores. Nem que eu tenha um acadêmico, nem que eu pague ele. Mas vai ter um professor espírita para retraduzir aquele conhecimento acadêmico dentro da perspectiva espiritual. A visão é essa. Fazer o caminho reverso. Já que Maomé não foi a montanha vai a Maomé. Agora, quem faz doutorado? Já temos alguns companheiros aqui, do Ceará mesmo. Eu creio que a Josi, eu creio que o Romário, a Neurilane, eu creio que inúmeros outros companheiros já fizeram isso. Determinados trabalhos, monografias, doutorados e mestrados, tentando inserir a doutrina espírita. Porque existe uma área que o espiritismo entra, a porta chega a estar escancarada, sabe? É a cultura. E ninguém pode questionar. O acadêmico que questionar isso, o professor acadêmico que questionar isso, ele está ferindo o próprio princípio da cultura. Então o espiritismo tem essa porta aberta, escancarada das universidades. Mas para isso é preciso ter competência, é preciso ter vontade. A pessoa entra na casa espírita, eu vou encerrar. A pessoa entra na casa espírita e é impressionante o objetivo dela. Ela quer viver o místico. Eu disse para vocês que eu me decepcionei com um médico, né? O médico entrou para pesquisar um médico curador. Daqui a pouco o médico estava entrando em transe também. Deu vontade de bater na testa, como antigamente na mediúnica a gente vai embora, não acorda aí. Era melhor a gente sair, fazer o espírito sair do corpo, sai daí. Não, mas deu vontade de fazer isso. Deu vontade de fazer isso, José. Eu disse: meu amigo, eu te coloquei aqui para tu ser um médico, para analisar os exames, para ver se isso aqui é um médio de cura mesmo. A única forma de ter convicção de alguém é médio de cura é exame. Me desculpem se eu atingir alguém. Eu não entro nessa área. Tem 2 áreas que vão sofrer e estarão sofrendo graves escândalos em nosso movimento espírita.
a área de cura e a área de cartas. Em breve a área de cartas, possivelmente em janeiro. Todos os médios de carta vão ser colocados em suspenso, porque tem médio produzindo carta através de Facebook. Pega o Facebook, faz uma pesquisa pelo Facebook, produz uma carta, ele sabe fazer redação. Ele aprendeu a fazer redação lá no colégio. Sabia que existe isso? Tem 5 médios no Brasil já fazendo isso. Eu não posso dizer o nome. É vergonhoso. É brincar com a dor alheia. É brincar com o sagrado. Mas infelizmente só vão ficar os médios sérios. São essas duas áreas. Eu tenho essas informações através de desdobramento, de projeção no mundo espiritual. Essas duas áreas estão sendo muito avassaladas. Está lotado de espírito para pegar e dizer na sua cabeça: rapaz, você tem mediunidade de cura. O indivíduo põe a mão. Qualquer placebozinho psicológico a gente faz. Você no instante fica bonzinho, fica melhorzinho. Eu quero saber se a taxa de leucócito baixou ou alterou. Eu quero saber se o câncer. Eu quero saber se o tumor reduziu. Se não tem isso não é mediunidade de cura. Me desculpem. Me desculpem se eu decepciono. Me desculpem. Mas nós precisamos da ciência espírita em todas as áreas, em todos os grupos espíritas. Nós precisamos fazer uma campanha para que todos os grupos espíritas tenham um departamento de pesquisas psíquicas, tenham um departamento de pesquisas mediúnicas, chame o que você quiser, mas que tenha um departamento que constate. Não é para destruir médium, não, mas é para fazer as pessoas encontrarem a verdade sobre si mesmas. Meu Deus, como eu agradeço hoje a grafoscopia, por causa da psicografia, por causa de uma assinatura. Como eu agradeço hoje um pesquisador para dizer: você tem poligrafia, a mediunidade é ser mecânica. Como eu agradeço hoje encontrar a verdade, porque a gente também duvida. E a pesquisa é uma luz. E quem quiser trabalhar com mediunidade tem que ter uma rima, humildade. Se a pessoa não tiver capacidade de ouvir crítica, se a pessoa não tiver capacidade de perceber que ele não é médium. Eu lancei uma pergunta para os médios da casa de Francisco: o que você faria se você descobrisse que não é médium? Não, eu fiz essa pergunta, sabe por quê? Porque o mundo desaba. O mundo se acaba. Por quê? Ser mensageiro de porta de casa espírita? O que é isso? Ser passista só? Não. Bom é ser médium, porque é elite. Meu Deus. Quanta ignorância, quanta presunção. É médium? Bora testar? Primeiro vamos testar se tem espírito mesmo. Segundo, vamos avaliar os resultados com o paciente. Olha, gente, eu sei que isso é difícil e dá trabalho. Produzir ciência espírita dá muito trabalho. Esse ano é uma equipe grande, sabia? A equipe que a Cris se agregou lá na casa de Francisco tem 9 integrantes. 9. E ainda está pouco. Ela sabe que ainda está pouco, porque na medida que a pesquisa avançar vai estar pouco. Dá trabalho. É um trabalho solitário. É um trabalhozinho que você fica muito recluso. Você não aparece. Trabalho de bastidor. Agora você sabe o que é verdadeira caridade? Verdadeira caridade não é feijão, não. Verdadeira caridade é iluminar a mente de alguém com uma ideia libertadora. Porque nem a traça, nem a ferrugem do mundo corrói. Essa é a verdadeira caridade. Fora da caridade da nossa salvação, é fazer o indivíduo perceber-se. Senhores, me digam uma coisa: no Evangelho do Espiritismo tem reencarnação? É porque Kardec andou dizendo que queria tratar das questões mais. E por que o capítulo 4 fala de reencarnação? Não tem como. O homem tem que nascer de novo. Nicodemos ouviu isso de Jesus. O homem tem que nascer de novo. Não é nascer metaforicamente, não. Jesus teve a oportunidade de negar Nicodemos ali, quando ele diz assim: quer dizer que um homem sendo velho volta ao ventre de sua mãe? Jesus podia ter dito: homem, deixa de pensar bobagem, não é isso não. Jesus diz foi assim: eu estou te falando das coisas da terra, porque reencarnação é lei terrena, é lei divina terrena. Porque tem planeta que não se reencarna. Tem planeta que não se reencarna, não há necessidade da reencarnação.
Então ele dizendo, eu estou te falando de coisa da terra, imagina se eu te falasse de coisa do céu. A reencarnação está lá. Isso é filosofia? É. Isso é pressuposto de tese científica? É. Dr. Ian Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação. Dr. Hernando Guimarães Andrade, reencarnação no Brasil, 3 casos que ele pesquisou de reencarnação. Eu tenho 4 cartas que a gente tem como produzir livro sobre reencarnação aqui no Ceará. Porque a carta confirma que o menino voltou. Primeira carta anuncia que o menino voltou. Depois a carta confirma que o menino voltou. Depois a mãe constata com o menino que o menino é a personalidade daquele que desencarnou. Há 2 anos atrás ou há 3 anos atrás. Mas Newton, com 2 anos a pessoa reencarnar, e quem foi que disse que tem tempo? A teosofia que dizia que tem que passar 70 anos. Ou 700 anos, dependendo do avatar. O espiritismo tem esse número não. O indivíduo reencarna conforme a necessidade. O menino dizendo na carta, desse jeito assim: ah, mãe, a força do teu amor é tão grande que escancarou as portas do céu. De tanto tu pedir para eu voltar, eu pedi ao papai do céu para voltar. Só que dessa vez, mamãe, eu não vou voltar com um defeitinho de fábrica. O menino tinha terçonia do cromossomo 21, ele tinha síndrome de Down na encarnação anterior. Ele reencarnou como menina. O nome dele era Igor e o nome dele agora é Luísa. Ele tem a marca na mão. Ela tem a marca na mão da síndrome de Down. O pai só voltou a chorar porque ela fez um gesto que o menino sempre fazia quando entrava no chuveiro. O menino entrava no chuveiro e colocava a língua debaixo do chuveiro. A menina fez a mesma coisa. A menina chegou para a foto dele, Igor, olhou para a foto e disse: sou eu. O outro caso, o menino disse assim: mãe, por que o médico abriu aqui? É filho da Ariete, uma funcionária que Faria Brito, amiga minha. Eu posso falar publicamente, que ela me autorizou a falar publicamente isso. Ele tem uma risca aqui, ele tem uma marca, ele tem uma risca, como se tivesse feito uma autópsia. O filho tinha, meu tempo acabou, estourou, estragou. O filho tinha desencarnado de um acidente. O menino tem a cicatriz na cabeça. O menino traz a cicatriz na cabeça. O menino é adotado. Ele traz a cicatriz na cabeça. O menino acordava à noite dizendo: o caos. O menino acordava apavorado falando de assaltante, porque foi uma tentativa de assalto. O menino lembra. O menino amarrava o Ariel, que era o nome anterior dele, amarrava os cadastros de uma maneira muito peculiar, muito particular. A mãe foi amarrar o Gabriel, o nome atual, de uma maneira convencional. E o menino olhou para ela e disse assim: está errado. Ela amarrou de uma outra maneira convencional. Ele disse: está errado, mãe. Ela amarrou como o Ariel amarrava. Ele disse: agora está certo. São diversas evidências. Por que ele falou de reencarnação, gente? Dentro do Evangelho, não é moral espírita, não é religião, para chegar de reencarnação. Ele falou porque é inevitável. Não há como haver moral, sem haver o senso da reencarnação. Eu sou machista, vai reencarnar mulher, fertilíssima para ter logo 11. Ah, mas eu sou racista, vai reencarnar meu filho na Biafra. Está entendendo? Então a reencarnação efetivamente tem uma consequência moral. E Allan Kardec também fala de um aspecto histórico. Ele usa a história para fundamentar a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai buscar os pressupostos morais da doutrina espírita em Sócrates. Em Platão, ele faz uma análise bíblica. Existe uma teologia. E a teologia é a ciência da fé. A teologia não deixa de ser a ciência da fé, ou a sistematização científica da fé. A teologia também existe dentro do Evangelho do Espiritismo. Se você estiver lendo direitinho o Evangelho do Espiritismo, você vai ver isso. Tá? Ele fala de leis da natureza, que são leis fixas, como a lei de amor, a lei de sociedade. Ele aborda isso no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele é repleto de quê? De mensagens do mundo espiritual. As mensagens são de Lamennais, Lacordaire, as mensagens são de Sócrates, as mensagens são de Bispo de Argel. As mensagens são variadas.
para compor. Isso aqui é mediunidade? Isso aqui é mediunidade. Então tem mediunidade no Evangelho sobre o Espiritismo. Isso é ciência? Isso é ciência. Tem muita ciência no Evangelho sobre o Espiritismo. Por que a gente tem mania de querer separar? Ou o Espiritismo é trino ou não é nada. Ou sua casa espírita é trina ou ela está capenga. Por isso que não funcionam algumas coisas. Na hora que a casa espírita for trina, ela lota só pelo interesse no conhecimento. Porque ela se transforma numa espécie de faculdade da alma ou faculdade do espírito. Ela se transforma num centro de estudos avançados da alma, em que o indivíduo, ao pesquisar, ao mergulhar naquele conteúdo maravilhoso da doutrina espírita, ele possa assim proceder um processo de transformação por questões de natureza conclusivas próprias e intimistas. Não precisa de sermão. Nossas palestras não podem ser sermão, porque nós somos isso, porque nós somos aquilo, porque nós somos muito perfeitos, porque nós deveríamos ser melhores, porque nós não sei o quê. Não tem que dizer isso. Você tem que falar de ciência, filosofia e religião e deixar que o público resolva o que quer fazer na sua vida. Ciência, filosofia e religião, e através da contundência da argumentação científica que dá força à fé que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade, você faz com que o público próprio, a partir daqueles argumentos que são contundentes e fortes, porque eles não partem de crenças, o Espiritismo não parte de uma crença, ele parte dos fatos. Na nossa doutrina, eu não creio em reencarnação, eu sei que ela existe. Eu não creio em Deus, eu sei que Deus existe. Eu não creio. Crença é uma coisa muito frágil, é até volúvel. A crença muitas vezes impede a gente de prosseguir, de caminhar, de ter força na vida. Porque a crença, ela vem com um vendaval, ela vai embora também. Quantas provações nós não enfrentamos e as crenças são colocadas em prova. Mas um fato você não coloca em prova, porque o fato é o fato. Acabou-se. O fato é o fato. Eu sei que se eu me matar, eu sei que eu vou desestruturar o meu perispírito. Eu sei que eu vou carregar essa desestrutura durante encarnações sucessivas pela biopsicologia. Eu vou imprimir no próximo corpo os resquícios desse balaço, os resquícios, porque o corpo espiritual também é matéria. Então essas conclusões, elas são morais também, porque eu vou começar a perceber, não, eu vou criar um problema maior para a minha alma. Eu vou, se eu acreditar em espírito, se eu sei que espírito é fato, se eu sei que o espírito assombra uma casa, se eu sei que o espírito com um médium de efeitos físicos faz parapirogenia, se eu sei que um médium de efeitos físicos é capaz de dar ou doar fluidos para o espírito proceder um movimento de objetos numa casa, se eu tenho certeza da existência do espírito, isso gera um encadeamento cognitivo lógico que torna inevitável o desemboque da moral do indivíduo e propõe, intima o indivíduo a mudar. Se ele estudou direitinho, se ele conseguiu armazenar isso, não só intelectualmente, se ele tornou isso um estudo sistemático mesmo, porque estudo sistemático não é superficial. Por isso que a gente fica criando outras palavras. A gente tem que criar, qual é a palavra que a gente tem que criar agora dentro do movimento espírita? Estudos avançados do espiritismo. Porque o estudo sistemático é superficial. Senhores, o estudo sistemático é superficial. O estudo profundo é o estudo da fonte. O estudo profundo é o estudo do livro. O estudo profundo é o estudo sem pressa. Sem pressa. Ai não, a gente não andou. Peraí, vamos voltar. Na próxima semana a gente volta para esse ponto de novo. Ninguém andou, ninguém avançou. Vamos rever isso aqui. O problema é uma pressa danada. Tem que fazer logo o curso. Eu tenho que entrar logo para a mediúnica. E o povo pensa que o curso vai habilitar para a mediúnica. Curso nenhum habilita ninguém para a mediúnica. Porque mediúnica, o estudo é eterno. O indivíduo continua estudando até morrer, desencarnar, passar para outra vida, continua estudando, não para nunca esse estudo. O espiritismo é um oceano, é vasto demais, é muito abraçado para chegar na outra margem, é muito abraçada. Então a gente tem que começar a tomar essa consciência que parta de você, que parta de você, que parta de você. Se esse público seleto, só ele veio aqui, deve ter algum propósito para a sua vida, de você pensar e repensar alguns conceitos, alguns valores. O que não dá é para a gente continuar substituindo santo por Bezerra de Menezes. O que não dá é para a gente continuar substituindo santo por Joana de Ângeles. O que não dá é para a gente continuar
com aqueles cultos do passado, gente. Não estou contra você ter uma foto do bezerro na parede, ou um quadro da patrona da casa. Não, aí não tem foto dos parentes da gente. Não tem problema nenhum. O mais rigoroso observador da doutrina espírita, que era o Herculano Pires, aconselhava que a gente tivesse foto. Não tinha problema dizer Biblioteca Espírita Herculano Pires. Para ele não tinha problema dizer. Era um referencial de homenagem até. Uma homenagem que você faz um pai, uma mãe. Isso não tem problema nenhum. O problema é o culto. Como eu já entrei em determinado ambiente, estava lá o quadro do bezerro. Na pontinha do quadro, chega que estava desbotado. Aí eu fiquei curioso. Aí eu fiquei só observando. Quando eu vi, aí eu notei porque estava desbotado. O pessoal chegava e fazia assim. Foi apenas uma transferência antropológica de uma religião. O que aconteceu com o cristianismo? Se desfigurou do mesmo jeito. O espiritismo corre esse risco, está correndo esse risco, por culpa nossa. Nós, os espíritas, sem radicalismos, mas nós, os espíritas, deveremos conversar sobre isso. Sabe qual é a melhor maneira? Muita gente chega para mim e diz assim: Nilton, é uma confusão lá na minha casa espírita, não dá. Faz o seguinte: tente introduzir algum estudo. Comece pelo estudo. Vai fazendo o pessoal se esclarecer. Não vá para o debate não vá para o bate-boca não vá para o racha não, porque só desagrega. De desagregar já tem muita desagregação. Simplesmente some, introduza, vai introduzindo alguns outros livros, vai fazendo as pessoas pensarem sobre aquilo. Tente introduzir um grupo de estudo. Começa com 5, daqui a pouco é 10. Começa com 10, daqui a pouco é 15. Daqui a pouco vai se irradiando. Tenha paciência, que as mudanças vão acontecendo. Eu queria encerrar dizendo para vocês que eu não terminei de dizer tudo que eu tinha para dizer. E queria pedir desculpas se eu firo alguém com algumas colocações ou imagens mais contundentes, mas eu não tenho nenhuma intenção de ferir ninguém. Eu amo a doutrina espírita. E eu aprendi com Chico Xavier que eu não posso me desviar nem de Jesus, nem de Kardec. Eu vou seguir nessa rota. E seguindo nessa rota, eu não vou misturar a doutrina espírita com outros conceitos, não. Obviamente, nós vamos construir um processo de dialética com os espíritos. Nós vamos retomar as reuniões que Kardec fazia, como ele fazia. Nós vamos perguntar aos espíritos: por que isso? Por que aquilo? O que vocês acham disso? O que vocês acham daquilo? Depois de testar os médios, depois de testar a autenticidade, a gente passa por essa fase, é possível. Nós temos muitos bons médios em nosso movimento. Nós temos bons médios, eles precisam ser treinados, eles precisam ser analisados. E é necessário que a gente faça isso urgentemente. Quero agradecer esse convite. Espero poder estar em outras oportunidades, porque tenho muito a dizer em relação a isso. Até hoje, nós questionamos a nossa própria mediunidade, nós questionamos as observações e informações que temos no mundo espiritual. Nós temos parcerias silenciosas com outros grupos espíritas. A Casa de Francisco tem uma parceria com o Bezerra de Menezes e tem uma parceria com o Grupo Espírita André Luiz. O Grupo Espírita André Luiz é um dos grupos que tem chegado muito perto do modelo de Allan Kardec. A Casa de Francisco tem caminhado na direção do modelo de Allan Kardec. O Grupo do Bem também caminhará nesse sentido. Tem um grupo de Santa Quitéria chamado Os Pobres de Deus, que também tem caminhado no sentido do modelo de Allan Kardec. E eu quero dizer para vocês que na própria FEEC nós trabalhamos nesse sentido. Na mediúnica aqui da FEEC, que funciona todas as sextas-feiras à noite. E a nossa pretensão é irradiar isso pelos mais diversos grupos espíritas, porque não podemos caminhar nessa ilusão. Não podemos mais caminhar nessa ilusão que temos caminhado. Me desculpe a sinceridade. Os nossos grupos estão muito iludidos
de que estão se comunicando com os espíritos, de que estão ajudando os espíritos, estão iludindo-se, porque falta análise de autenticidade, falta oferição de dados, falta confronto de dados com os pacientes. Se você não tem um referencial para analisar suas mediúnicas, você não tem nada. Você nunca vai poder dizer que há espírito ali. Me desculpe. Não, mas eu senti. O seu sentir é subjetivo também. Não é padrão de análise. Me desculpe. Como a minha mediunidade sentiu, sua mediunidade não é padrão de análise. Tem que ter uma metodologia de confronto de dados. Sem confronto de dado é achismo, é empirismo, não é cientificismo, e tampouco é espiritismo. Me desculpem, mas a gente precisa ser sincero nesse sentido e procurar o mais rapidamente possível refazer as coisas. Vai magoar algumas pessoas, vai, porque você vai ter que fazer uma peneira na mediúnica. De 10 médiuns, só 3 são, estatisticamente falando, de 10 médiuns, só 3 são médiuns, verdadeiramente. Os outros são impressionáveis, quando são impressionáveis, e os outros são anímicos. Um médium impressionável, ele só sente a sensação, mas não vê o conteúdo. Se vê o conteúdo, ele criou na cabeça dele, e o conteúdo fica girando em círculo. Não tem profundidade, você não vê uma personalidade ali. Se você apertar demais na pergunta, não tem uma história. É daí que nasce a moral. Quando a gente vai conversando com os espíritos, é daí que nasce a moral. E as conclusões que a gente vai tirando são maravilhosas, porque elas vão reforçando a moral. E isso vai criando uma consciência maior do corpo de trabalhadores. Trabalhador espírita que não viu mediúnica ainda, meu Deus, isso é um absurdo na minha vida. Eu tenho 147 trabalhadores, todos eles, na hora que quiserem assistir uma mediúnica, vão assistir, porque a porta vai estar aberta. Eles têm direito de assistir a mediúnica, porque eles estão estudando o espiritismo com a gente todos os sábados. Então não tem que fechar a porta para iniciar do mediúnico, nem tem que elitizar médium, não, porque isso só criou desigualdade. O espiritismo é a doutrina da lei da igualdade. Essa desigualdade, ela fere a moral espírita, ela fere porque a hierarquização cria presunções de poder, e essas presunções de poder atrapalharam o nosso movimento espírita durante muito tempo. Nós temos que acabar, pulverizar com isso ao máximo e deixar que os trabalhadores estejam numa reunião. Nós temos uma reunião de formação constante. O trabalhador que está com problema, a gente evoca os espíritos que estão com ele. Ele está assistindo a reunião, ele escuta na bucha, ele escuta na cara dele o que o espírito diz. Tem reuniões que eu tenho a pena, porque o espírito vai fundo na psicologia do indivíduo ali. Tem reunião que eu já tive vontade de parar o espírito, de dizer, meu irmão, tá bom, para aí. Mas eu deixei. E teve uma serventia interessante para o indivíduo se tocar de qual era a posição em que ele estava. Porque você pensa que o obsessor é o cara do mal. O obsessor é aquele que joga na sua cara a verdade que um amigo não tem coragem de lhe dizer. E aquilo tem uma função terapêutica moral. Se a mediunidade é uma ciência, se o mecanismo da mediunidade só pode ser analisado pelos aspectos e mecanismos científicos, nós usamos essa ciência para produzir a moral do indivíduo. Uma reunião mediúnica em que o indivíduo possa participar e que o indivíduo possa ver, porque ele é um trabalhador espírita, ele tem o direito de assistir a reunião mediúnica para ter mecanismos, alavancas e ferramentas para se automoralizar, aspas, para se espiritualizar melhor, dizendo, já que a palavra espiritualizar-se é maior do que a palavra moralizar-se. Muita paz, muito obrigado. Desculpa. Bem, a gente só recebeu uma pergunta, mas ficou bem confuso, tá? O que você acha das escolas aprendizes do Evangelho na Casa Espírita como iniciação espiritual de renovação? Antes de você responder, eu peço que após a resposta você já faça suas considerações finais, e eu peço que vocês esperem, porque logo após a palestra do Vitor a gente tem o encerramento do Ana Cláudia, do IPC. Nós precisamos de escolas de aprendizes do Espiritismo. Eu não posso segmentar o doutrina espírita. Essas escolas nasceram da concepção de Edgar Armand. Edgar Armand criou
as escolas de aprendizes do Evangelho. Isso se tornou uma febre na década de 80, na década de 90. Elas voltaram à tona hoje em dia. As escolas de aprendizes do Evangelho são válidas? São. Mas a minha pergunta é: como vai ser? Como é que você vai estudar? Qual é a metodologia? Porque eu vou te dizer uma coisa: se eu for fazer uma escola de aprendizes do Evangelho, eu quero o livro dos Espíritos ali dentro, e quero o livro dos Médios ali dentro, e quero o céu e o inferno ali dentro, e quero a Gênesis ali dentro. Então, a escola de aprendizes do Evangelho, o Espiritismo já é evangélico. O Espiritismo, por natureza, já é evangélico. Vejam a ilusão que a gente criou. A gente parte de um pressuposto de urgência de transformação. Ótimo, tranquilo, temos uma urgência de transformação, mas a gente parte desse pressuposto segmentando. Mal sabemos que estamos inspirados por um clero desencarnado. A melhor maneira de enfraquecer o Espiritismo é pegando a sua pedra monolítica e separando e quebrando. Eu quebro em 3 pedaços. Então a gente cria a escola de aprendizes do Evangelho ali, mas vamos criar também a escola dos filósofos espíritas, e vamos criar aqui a escola dos cientistas do Espiritismo. Pronto, dividir o movimento, enfraquecer tudo. Ou é trina ou não serve. Me desculpem, realmente não dá para aceitar. Quer fazer uma escola de aprendizes do Evangelho? Pois estude ciência, filosofia e o Evangelho, por consequência. O Espiritismo disse assim: o Espiritismo, Allan Kardec disse assim, o Espiritismo é uma ciência com consequências morais. Pronto, ele disse tudo. Quer dizer o seguinte, que se eu estudar ciência, eu me evangelizo. Se eu estudar ciência espírita, eu me evangelizo. Se eu estudar filosofia espírita, eu me evangelizo. Então, que seja, eu rogo a Deus e parabenizo a iniciativa, desde que essa iniciativa seja uma iniciativa pautada no aspecto trino da doutrina espírita, do Espiritismo. Há muito medo da gente se afastar de Jesus. Eu queria dizer para vocês que quem estuda Espiritismo não se afasta de Jesus, porque o Espiritismo é o Consolador prometido, porque o Espiritismo é Jesus de volta, é o Paráclito, de acordo com João capítulo 14, versículo 14 a 26. Gostou? Bem religioso, não é? Então a verdade é que o Espiritismo já é Evangelho. Então a gente cria, se deixa levar por determinados modismos, e a gente nem percebe a sutileza do movimento do mundo espiritual, no sentido de enfraquecer. Porque você já notou o seguinte, eu quero dizer para você claramente o que vai acontecer, o que normalmente acontece. O indivíduo se evangeliza, ele passa a viver uma presunção de que ele está mais santificado, está melhor, e querem apostar comigo. O que vai acontecer? Ele começará a cobrar dos outros isso. Ele vai começar a cobrar dos outros isso. Aí, meu amigo, foi por água abaixo. Porque o primeiro sinal de alguém que se evangelizou é ele não cobrar do outro a transformação do outro, porque ele está muito ocupado com a própria transformação. Avisamos que a roda de conversa do IPCE, a opinião de Kardec sobre o magnetismo, acontecerá no dia 9 de dezembro, no sábado, das 9 às 10h30, na sede do Centro Espírita Costa Araújo, que fica na Rua D, número 200, na Parangaba. Neste momento, convidamos Ana Cláudia Mendonça, representante do IPCE, para encerrar a terceira edição do simpósio do Espiritismo de Ciência. Oi, gente, muitos já me viram aqui. Antes de fazer a prece, que nós estávamos de palmas aqui para a Letícia, que ficou em pé no simpósio. Bonita também ficou. Nossa querida Luciana da Fé, e Marcos Messias, que ficou até meia-noite trocando mensagens para ver como é que seria o vídeo de abertura, e todos que compartilharam no Facebook, dando o seu tempo para que esse simpósio realmente acontecesse.
E que os que realmente vieram foram esses corações que realmente queriam essa troca de experiência. E agora, uma salva de palmas para vocês que estão aqui deixando Então vamos lá para a nossa prece. Vamos respirar fundo porque o tema foi forte. Te agradecer, Jesus, por esse momento, por tanta espiritualidade aqui no Senhor, e pelos irmãos que vieram do plano espiritual, do mundo maior, estarem aqui conosco nesse instante, mas desde o início de suas ideias, de sua autoria, inspirando a cada um de nós encarnados a conclusão desse curso. Queremos agradecer a Allan Kardec pelas intuições, pelo aparelho preparado para que trouxesse a luz a todos nós encarnados no planeta, que possamos vivenciar a doutrina realmente de Jesus a cada dia, levando a cada irmão, a cada companheiro nosso encarnado, realmente a doutrina do amor, o respeito da verdade. Que possamos voltar aos nossos lares, cheios de esperança e de muita vontade de fazer